metodologia experimental da unidade. Ele concluía que não havia provas de que os efeitos observados fossem o resultado de visualização remota. Depois de operar por mais de 20 anos, o programa de visualização remota foi oficialmente encerrado. Desde o término do projeto Stargate, cientistas continuam a pesquisar a possibilidade da existência de telepatia. Hoje, alguns acreditam terem encontrado provas indicando qual a parte do cérebro que pode ser estimulada em uma experiência de telepatia. Há mais um lugar a investigar, nas profundezas dos centros nervosos do cérebro humano. O cérebro humano comum possui 100 bilhões de neurônios. Ele é capaz de armazenar lembranças de lugares, pessoas, sensações e pensamentos por toda uma vida. Mas será que ele poderia transmitir esses pensamentos por telepatia? Se telepatia de fato existe, o que o cérebro pode revelar a respeito dela? A Universidade Bastyr, próxima a Seattle, Washington, dedica-se ao estudo de medicina natural e saúde alternativa. Aqui, pesquisadores estão tentando avaliar o que está acontecendo com o cérebro das pessoas que tentam se comunicar através de telepatia. Nesse caso, elas são mãe e filha. A experiência começa colocando-se cada uma delas em salas separadas e bem isoladas. Cada uma é ligada a um eletroencefalógrafo, que mede as ondas cerebrais eletromagnéticas. Trata-se essencialmente de uma touca com eletrodos que captam as ondas de várias partes do cérebro. Yorga, a remetente, tentará retransmitir sinais telepáticos para sua filha Ingrid, a destinatária, na sala ao lado. Com uma seringa, gel condutor é colocado sobre o couro cabeludo para ajudar os eletrodos a captarem sinais do cérebro. Antes do início da experiência, é solicitado tanto a Yorga quanto a Ingrid que relaxem através de meditação. Os pesquisadores de Bastyr acreditam que isso coloque o cérebro no assim chamado estado alfa. O cérebro está relaxado em estado reflectivo. Então, o cérebro da mãe, a remetente na sala ao lado, recebe um estímulo visual simples, um padrão xadrez que, de repente, é modificado. Esse minúsculo ponto de luz nas linhas de baixo do sinal do EEG representa o instante em que o padrão xadrez foi alterado. 100 milésimos de segundo mais tarde, o cérebro da filha, na sala do lado, parece mostrar atividade. Seria possível que essa fosse a resposta dela ao movimento do tabuleiro de xadrez ali ao lado? Teria a estimulação visual do cérebro da mãe provocado de fato uma reação nas ondas cerebrais de sua filha? Seriam esses dois acontecimentos pura coincidência ou poderiam estar relacionados? Análises estatísticas dos resultados dos testes indicam que para algumas poucas pessoas o efeito pode ser mais do que algo ao acaso. Hoje, cientistas aqui aceitam a possibilidade de que o cérebro de alguns destinatários reaja inexplicavelmente a uma outra mente não conectada a quase 10 metros de distância. O professor associado de pesquisa Clark Johnson era inicialmente cético quanto aos resultados. Eu tenho sido um dos maiores céticos aqui neste grupo. Nós conseguimos resultados e eu simplesmente dizia: sabe, não pode estar certo. Vamos continuar olhando aqui. Eu já não tenho mais meios para me convencer de que cometemos erros. Neste momento, eu não consigo encontrar nenhum. A experiência é repetida, dessa vez com um destinatário dentro de um escaneador MRI. Será que ela reagirá novamente milésimos de segundos depois da alteração do padrão do tabuleiro de xadrez? As imagens do MRI sugerem que essa área, na parte de trás do cérebro de alguns destinatários, a parte que registra as entradas visuais, está sendo estimulada. Poderia ser apenas coincidência, mas se isso for de fato uma indicação de telepatia, poderia essa parte do cérebro estar reagindo a sinais telepáticos? Em quantos dias foi filmada a cena do chuveiro de Psicose? 3 dias? 5 dias? 7 dias. No coração dos Andes,
Onde uma vez brilhou o Império Inca, as pessoas creem que a Terra está viva. O antropólogo Wade Davis viaja ao Vale Sagrado do Peru e nos mostra os segredos deste lugar mágico. Nos confins da Terra, ruínas do Império Inca. Estreia, domingo, 18 de março, às 9 da noite, no Nat Geo. No ano de 79, a erupção de um vulcão carbonizou uma antiga cidade romana. Hoje, a falta de conservação ameaça destruí-la novamente. Pompeia e Herculano. Hoje, às 9 da noite, no Nat Geo. Em quantos dias foi filmada a cena do chuveiro de Psicose? 7 dias. Em São Francisco, sinalizador e destinatário finalmente se encontram. Oi! Olá, como vai? É muito bom conhecê-lo, Joe. Então, Vamos Até ver. que ponto McMonagall foi bem sucedido ao descrever a localização de Rachel? às 10h30 da manhã eu comecei com um meio arco. Eu disse que se tratava de uma passagem que ia para uma área curvada de um dos lados. Eu tinha a impressão de um túnel, muito escuro do lado direito. Esse é o caminho para onde quer que você estivesse indo. Era. Eu tinha um material grande e pesado, com uma projeção alta, e eu disse que era como uma ponte se projetando, ou um pilar de sustentação. Eu dei uma parada aqui. Eu tinha uma espécie de padrão de solo, e era uma clareira. Uma área aberta muito bem feita, em cascalho ou pedra. McMonagall realmente acredita ter conseguido muitos elementos da localização correta. Mas as afirmações dele foram complementadas depois do fato? É possível que McMonagall tenha descrito a cena de forma tão genérica que pudesse se referir a qualquer lugar? Foi às 10h30. Vamos relembrar por um momento. Primeiro, Joe dirige pela passagem, sob a parte elevada. É exatamente o que eu estava vendo. Exatamente o que eu estava percebendo. Agora eu entendo o que eu estava percebendo. McMonagall acredita ter descrito com sucesso a parte final do trajeto de Curham até o alvo e as redondezas próximas do local onde ela estava. Ainda assim, ele deixou de mencionar ou identificar o local propriamente dito, a ponte Dumbarton. Essa é uma clássica visão remota, pois algumas das coisas se encaixam e outras não. E a respeito de nossa experiência secundária com May, vamos voltar àquela também. Um segundo grupo de fotos foi usado sem que May recebesse quaisquer pistas a respeito de qual envelope escolher. Mas, sem os controles de uma experiência completamente científica, não há certeza. E, claro, não se pode excluir a possibilidade de que a escolha dele tenha sido apenas pura coincidência. O estranho trabalho artístico descrito por McMonagall também precisa ser levado em conta. Havia uma obra de arte aqui e eu não percebia o que era. Talvez fossem aquelas fotos. Poderiam ser aquelas fotos. Aquilo continuava me pegando. Claro. A pergunta é possível aceitar alguma das provas dos esforços de McMonagall para encontrar Curham? Infelizmente não. Essa experiência não se enquadra nos critérios básicos que a tornem cientificamente sólida. Ela não é controlada, mensurável ou pode ser repetida. See what envelope to pick. Deixando a ciência de lado, o senso comum também levanta considerações. Curham e sua seleção de lugares provavelmente não são verdadeiramente aleatórias. Talvez outra pessoa escolhesse lugares que não fossem peculiares da área, como um estacionamento ou uma igreja. E talvez McMonagall tenha apenas tido sorte de pintar um quadro geral que pudesse se referir a várias estruturas muito diferentes.
continua sem convencer se a experiência de McMonagall oferece alguma prova da existência de telepatia. E quanto às demais demonstrações? Fenômenos incomuns que parecem se curvar às leis da razão científica. Meninos gêmeos que poderiam responder um ao outro. Fascinante, mas inconclusivo. Jovens mulheres estudadas sob condições de laboratório. Cientistas têm opiniões conflitantes quanto a tais reações, avaliadas sob essas condições serem significativas ou coincidentes. Ex-agentes da inteligência desafiados a identificar à distância um local secreto. Um sucesso ou não? Mãe e filha, seus cérebros parecendo responder em milésimos de segundos. Telepatia ou ilusão? E se por um lado algumas provas podem parecer significativas, é mais provável que sejam nada mais do que coincidência. Ainda que isso fosse aceito, ninguém pode nos dizer como funciona ou por quê. Enquanto não houver provas concretas, a telepatia deve permanecer à margem. Embora fascinante, ainda não chega a ser verdadeiramente uma ciência. Fascinante, sim. Mas uma verdadeira ciência, não.